Muito bem, para você que já esteve aqui no canal e viu a primeira parte do vídeo sobre Racionais com os meus convidados, eu te convido então agora a ver a parte 2, para a gente continuar a falar dessa obra Sobrevivendo no Inferno. Eu queria saber, na verdade, perguntar para vocês, o que vocês acham? O que vocês acham de Racionais estar no vestibular Unicamp como leitura obrigatória e como isso pode ser bom ou não, principalmente para toda uma classe que não é da periferia. Então, por exemplo, sei lá, pensar nos nossos alunos que vocês conhecem ou nos meus alunos de outros lugares que muitos não têm ideia do que é, né? É algo bem específico da periferia, né? Porque eu estou falando um pouco da minha vida também, que eu sou um pouquinho rei do vestibular, né? Eu prestei Unicamp 4 vezes, eu entrei 3 vezes e eu me formei uma vez, né? Você entrou em quê? Eu entrei em matemática 2 vezes, entrei noturno, depois... Mas você teve que prestar de novo? Prestei de novo porque era outro curso, um curso bem diferente, né? Entrei noturno, curso que tinha disciplinas anuais, depois no ano seguinte fui por diurno, disciplina semestral, né? Então, como a ementa era um pouco diferente e a estrutura do curso também, então tive que fazer outro vestibular, né? Porque eu não estava bem à noite fazendo matemática, né? Mas droga é droga, né? Droga é droga dia e noite, então não me dei bem nem de noite, nem de dia também, né? Claro, vai fazer matemática. Lógico, matemática. E aí depois fiquei, sei lá, 2 anos um pouco no limbo ali e puxei matérias da biologia, e aí prestei biologia, passei também vestibular e passei também por vaga remanescente, né? Então, e fora o vestibular do FUVEST que eu fiz também da VUNESP, né? Então, eu entendo de vestibular também da parte de literatura e redação, né? Então, naquela época, né, eles já cobravam coisa da periferia e principalmente... Você lembra o quê? Eu lembro de um tema que foi violência urbana. Ah, tá, em redação. Em redação, né? Então, e para mim foi um tema legal, porque eu já sabia, assim, tinha histórias para contar. Tinha repertório para falar. Então para mim foi tranquilo, né? Agora, para o aluno que não tem esse contato periférico, né? Então é o lance de você ir para a periferia? Não, né? Você agora ver um programa de tarde? Não, né? Mas não, sei lá, ovacionando, puxando o saco, mas assistir aula de pessoas capacitadas como a professora Ju aqui também, né? Porque você não precisa ir lá, você não precisa ter um pensamento periférico para ir bem na redação, né? Mas você tem que entender, né? Você tem que entender a coletânea. Isso aqui também é difícil porque tem linguagem própria. Aqui é língua portuguesa, mas é um outro mundo contado com a linguagem periférica, né? Então é uma gíria, é uma vírgula diferente, então já muda todo o sentido, todo o significado de uma palavra. Isso que a Camila estava falando, por exemplo, agora, atualizando, tomar geral é tomar em quadro, né? E tem umas coisas que eu leio e eu falo, o que é, sabe? E os alunos também me perguntam, e tem umas coisas que eu também não sei às vezes, né? Eu queria aproveitar essa bom, mas enfim, não sei, Camila, da pergunta que eu fiz, o que você acha disso estar no vestibular para todo mundo ter que ler, enfim? Como eu demorei para prestar uma faculdade, até porque quando eu estudava no ensino médio, eu não tinha incentivo nenhum da escola. Eu fui saber que existia vestibular muito tarde, a gente não tinha esse preparo, a gente mal tinha aula, porque quando a gente ia para a escola nunca tinha água na escola, então a gente tinha que voltar embora. Então eu comecei a ir atrás de vestibular, de querer fazer uma faculdade muito tarde. Tanto que eu me formei depois de 10 anos que eu tinha terminado o ensino médio. Você fez o quê? Eu fiz pedagogia. Pedagogia. Então eu fazia curso, né? A gente ia fazendo os cursos, mas faculdade mesmo foi muito tarde, porque eu não tinha esse preparo, não tinha esse conhecimento. Nem se falava disso na sua escola. O que a gente fazia? A gente estudava o pouco que a gente estudava, porque era de qualquer jeito. A gente sabia que a gente ia acabar o ensino médio, que a gente ia trabalhar. Era isso. Quando já não trabalhava fazendo ensino médio já. Sim. Então eu fui fazer uma prova na faculdade e na questão já tinha uma questão sobre Racionais. E eu fiquei tão empolgada que eu peguei o celular na hora, tirei uma foto, falei, nossa, eu vivi pra ver isso, gente. Porque essa imposição, né, tipo, agora é obrigatório, é uma felicidade pra mim, assim. E
Os alunos que a gente tem aqui, eles não têm noção disso. Eu acho importante procurar saber o quão difícil é a vida fora daqui. E isso vai trazer, acredito que muitas coisas boas para eles. Eu acredito que tem necessidade disso, eles terem noção do que é o mundo lá fora, coisas que muitos aqui não têm. E é aquilo que ele falou. E a gente está falando muitos, é geral, é o público que vai prestar Unicamp, né? Não é dessa escola, dessa cidade, desse estado. A gente está falando no nível de Brasil, de uma galera que nem imagina, né, moça? Nunca vivenciou. Massa. Você acha que a Tati queria falar alguma coisa? Não? Deixa eu citar um outro exemplo que eu acho legal, que aconteceu num cursinho. Um professor ou uma professora, não lembro, que foi dar uma aula e ele escreveu um trecho de uma música do Racionais na lousa, que é Jesus Chorou, que começa: o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, e por aí ele vai. E ele está falando de uma lágrima, né? E aí um professor escreveu na lousa e, sem citar, falou assim: ó, quem conhece não se manifesta. Não dá spoiler. Mas eu queria que vocês chutassem aí quem foi o poeta que escreveu essa poesia. E aí começaram lá, né? Castro Alves, Sérgio Alencar, Drummond, enfim, citaram Pessoa, todos que você puder imaginar. Aí no final, não, quem escreveu foi o Mano Brown. Aí ficou, nossa, tal. Isso num cursinho desses mais caros para um público de um nível que não era o público que na época ouvia Racionais MCs. Hoje todo mundo ouve, né? Não mais, né? A gente estava falando um pouco disso. Já se ouviu mais? Já se ouviu mais. Já, no sentido de antigamente, mais tribos, digamos assim, ou classes ouviam rap. A gente estava falando, no fim dos anos 90, meio que todo mundo ouvia. Hoje todo mundo ouve o funk, né? Eu acho que aquele público abrangente, lógico que o Racionais é um fenômeno à parte, né? Todo mundo continua sempre ouvindo, mas o rap, de um modo geral, o público mudou muito, não é o mesmo público que ouvia rap. O funk era um fenômeno muito localizado no Rio de Janeiro e que se espalhou pelo Brasil, e hoje muitos lugares onde se ouvia rap apenas há 20 anos atrás, o que se ouve, aqueles carros que passam na rua com a música alta e tal. Não é mais rap. Para no fluxo, né? E abre o capô lá para botar o som para tocar. Em geral, agora não é mais o rap, são os MCs de... E assim como o funk surge nos Estados Unidos, o rap surge necessariamente em São Paulo. Surge em São Paulo. Geral. Claro que eu vou ter, você está falando de Brasília e tal, mas é um movimento que surge mais em São Paulo. É legal, teve um momento que tinha 3 cidades fazendo rap com muita força. Uma era São Paulo, outra era Brasília e a outra era Campinas. Né? Menino! Muita gente não sabe disso, né? O Sistema Negro, que inclusive tem colagem do Sistema Negro nesse álbum do Racionais, eles disputaram premiações na MTV também, perderam na época para o Gabriel Pensador, que era um cara da Sony Music. Eu ia te perguntar se o Gabriel Pensador é rap. Então, tem toda uma discussão sobre isso. Não é uma pergunta fácil. Por que fica esse... Porque é a mesma época, né? Eu lembro disso, década de 90. Época. O Gabriel Pensador, ele tem uma origem social diferente daquela dos rappers. Total. Ele não é um cara que vem lá da periferia, outra que ele é carioca, né? E ele já foi muito estranhado pelo pessoal do rap, né? Teve um momento que ele tentou fazer algo muito parecido com o que o Racionais estava fazendo, e ele viu que ele não estava sendo aceito, aí ele mudou um pouco a linguagem dele e foi fazer, continuou sendo rap, mas uma outra temática, né? E, enfim, mas esse estranhamento ele sempre existe por conta da origem social. O rap é uma coisa muito autoral, então as letras, você não existe grupo de rap cover,
Não, eu nunca vi um grupo de rap cover. No sentido de eu fazer música do Racionais? Quando você tinha Racionais MCs cover. Você vai ver Legião Urbana cover, AC/DC cover. Racionais cover não. Tem Racionais. Ninguém tem cu de fazer Racionais cover. Não, é porque não tem sentido você cantar algo que não é o que você vivencia, que não é a sua experiência pessoal. E esse é o problema com o Gabriel Pensador, entendeu? Todas as músicas que o Brown canta, ele escreveu, que o Ed Rock canta, ele escreveu. Aliás, a única parceria do Mano Brown é Diário de um Detento, que é uma música desse álbum que ele fez com o Jocenir, porque ele foi visitar o cara na cadeia e o cara chegou lá com as folhas de papel com uma letra e deu de presente para ele, falou assim, vê se dá para aproveitar e tal. E aí, em cima daquilo, ele compôs Diário de um Detento. Que é especificamente sobre o Carandiru. Isso, que vai falar sobre o massacre. Jocenir, então, ele estava no Carandiru. Ele estava preso, ele tinha essa memória e ele falou sobre isso, né? E é um episódio muito marcante para... Que aparece no prefácio, você precisa ler e pesquisar mais. Muito legal. E, enfim. Então a única parceria é essa. O resto é tudo uma coisa bem autoral e aí não faz sentido outra pessoa cantar isso. Exatamente. Porque... Mesmo um grupo de rap que está começando, você monta um grupo de rap agora. Você monta um grupo de pagode, vai começar, o que você faz? Você vai cantar a música... Os sucessos. Os sucessos. Aí você vai, o cara da lanchonete, do bar vai te contratar, você vai lá tocar os sucessos lá. Isso não existe no rap. Literalmente, eu nunca vi, entendeu? Um cara monta um grupo de rap, ele escreve a letra dele. Se é boa ou se é ruim, é outro debate. Mas ele vai cantar o que ele escreveu, entendeu? E não tem eu escrever uma música para você cantar. Assim, eu vou escrever a que eu vou cantar. E você vai escrever a que você vai cantar. Isso é muito característico no rap. Então tá muito ligado à experiência pessoal do MC ou da MC, porque hoje em dia tem bastante mulher fazendo rap, né? Quem fala uma? É até difícil, são tantas, né? Eu gosto da Drica. Tem uma delas daqui de Campinas que é assim reconhecida como uma das melhores de todos os tempos, que é a Dinadi, que ela teve um grupo de rap chamado Visão de Rua. Então, se vocês pesquisarem sobre o Visão de Rua, vocês vão encontrar por aí. E ela é daqui de Campinas. Ela, infelizmente, ela não está mais viva porque ela faleceu com uma infecção de pós-parto, foi uma coisa super traumática. Como escreve pra gente procurar? Procura por Visão de Rua. Tá bom. É muito legal. Vou tentar deixar aqui também na descrição. E é legal porque ela saiu daqui de Campinas e ela introduziu uma série de temas que nunca foram tratados antes dela no rap. O cara falava do ponto de vista do homem que estava preso lá, como Diário de um Detento. É a visão do cara que está preso, né? Mas ela chegou e ela foi falar a visão da mulher que estava na fila para visitar o cara que estava preso. Entendeu? Então, isso foi uma revolução, né? Deixa eu te perguntar, o Jocenir, ele sobreviveu ao Carandiru? Ele saiu antes? Olha, eu não tenho notícia dele recente, mas ele sobreviveu e... Ele é um sobrevivente do Carandiru, então... Isso. E ele sai e eu lembro, deve ter vídeo dele por aí falando sobre... Vou tentar achar também, deixa mas inclusive porque no Diário de um Detento ele conta o massacre, né? Sim, mas até aí como é parceria, não sei se podia ser o parte que o Brown criou com base no, entendeu? Eu não sei nada mesmo, por isso que eu tô perguntando. Eu tava fazendo perguntas de glossário aqui, que tá falando pra eles. Tem muita coisa que eu não conheço, os alunos perguntam o que eu não sabia. Por exemplo, no Diário de um Detento ele fala o país das calças bege. E aí eles me disseram que o país das calças bege é... Uniforme penitenciário. O país das calças bege é a cadeia, por causa da cor do uniforme do Carandiru na época, que era bege, né? Pacal. E de outras prisões também, né? Pacal é droga, né? Maconha. Pacal, maconha, eu não sabia, não fazia ideia, né? Que outra coisa que eu perguntei pra vocês? Foi do cemitério? Cemitério, né? É porque ele fala, 2 de novembro era finados, eu parei em frente ao São Luís do outro lado. Eu falei, gente, será que é um cemitério? Parece que é um cemitério conhecido. É um cemitério extremamente conhecido, ele fica na Zona Sul, né? Bem próximo a Santa Amaro, podemos até falar que ele faz parte da Macro Santa Amaro, né? E é um cemitério que, olha, tem mil histórias de cemitério, né? Historicamente, claro, no local violento e até o próprio cemitério é violento, né?
Eu li outro dia assim na Folha de São Paulo, depoimento de um coveiro. O coveiro ele trabalha normalmente com colete à prova de bala, né? Porque tem alguns funerais de alguns manos, por exemplo, que a coisa pega ali, né? Você disputa de família também, de bem lá, e briga também. Então tem funeral que é praticamente um jogo, né? Então tem o povo de um lado, o povo do outro, né? As uniformizadas, né? E ali as coisas acontecem, né? Tiro também, correria, né? Então isso no funeral. No cemitério. No cemitério, né? O coveiro trabalha com colete à prova de balas. Prova de balas. Eu estava vendo aqui, nessa mesma que fala do cemitério, que é a fórmula mágica da paz. Na parede, o sinal da cruz. Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde está Jesus? Mais uma vez, o emissário não incluiu o Capão Redondo em seu itinerário. Bom, vamos lá, assim, do Capão Redondo... Não, esse eu entendi, é só tipo... Sim, não passa por ali, né? E isso é muito interessante que ajudou também a alavancar o sucesso do Mano Brown e do rap como um todo também, né? Citar nomes de pessoas conhecidas da periferia e principalmente os bairros, né? Ó, São Luís, Santo Eduardo, Pirajussara, né? Vamos passear no parque, fim de semana, no Parque Santo Antônio, né? Tanto é que depois disso eu saquei que em outra música dele também, quando estourou a nível nacional, ele começou a trabalhar com periferia de outras cidades também, né? Então bairros de BH, bairros de Santos também. Mas não aqui, isso mais tarde. Eu acho que deve estar por aí, em algum outro desse deve estar, né? Fala da Rádio Favela BH, que era uma rádio assim, famosa lá da periferia também. Bom, na verdade ele sacou uma coisa, né? Periferia é periferia em qualquer lugar, como está aí também, né? Então muda a temperatura do local, o sotaque, muda o sotaque, né? Mas o enredo ele é o mesmo, né? Invasões, por exemplo, né? Tabonaçá invadiram Mata Atlântica. E aí se você está em Recife, invadiram Mangue. Rio de Janeiro invadiram Mangue e Restinga, né? Então, ou seja, muda a paisagem, muda o bioma que foi invadido, mas o enredo é o mesmo, né? Pessoas chegam na periferia, geralmente de outros estados, né? Boa parte do norte e nordeste do país, e em alguns locais diferentes, também recebe gente do Paraná, né? E é o preconceito do local que você vê, do nordeste, né? Da cor também, claro, né? Da etnia também, isso acontece em qualquer lugar, né? Então, periférico, né? No modo geral, né? Alguns têm aquela visão de que é o bandido, é o coitado, é o cara que é o subalterno, né? Então, muita gente fica assim impressionada até hoje, né? Nossa, você morou em Tabuão, você fez escola estadual e você fez Unicamp, e por que não, né? E por que não, né? E por que não? Então, até hoje eu ouço essa história assim, que, poxa, você foi da periferia, mas você deslanchou no estudo, né? Isso eu vejo, eu vejo, claro, eu vejo com orgulho, tá? Porque eu consegui o meu objetivo, mas eu vejo também com um pouco o outro lado, né? Tão difícil assim de acreditar. Né? O lado também que muita gente poderia estar onde eu estou também, mas escolhendo outros lados também, né? Eu nem falo assim, eu tenho uma opção de vida, né? Porque, aliás, até uma coisa que eu escutei outro dia, achei interessante, né? Tal pessoa é gay ou é lésbica por opção, né? E aí foi corrigido, falou assim, não existe opção. A pessoa cresce, a pessoa começa a fazer algumas coisas e se direciona a algumas coisas também, né? Então, por que não, né? Por que não ter relacionamento de pessoas do meu sexo também, né? É igual o periférico. Então, o periférico, ele cresce, assim, nem que ele optou por ser periférico, não é que ele optou, então, por ser um marginal, não é que ele optou por se dar bem na vida, não tem opção, né? As coisas acontecem, né? As coisas acontecem e as coisas são edificadas no que você convive, nas pessoas que cercam também, na educação que os pais deram também, né? Eu tive muita sorte, né? Muita sorte mesmo. Perdi a minha mãe com 17 anos, mas a minha mãe queria que eu estudasse e eu não parei também por causa dela. E eu sabia que aquilo aí ia mudar a minha vida. E realmente mudou a minha vida, né? Eu fui para Jundiaí, então, ou seja, eu tenho um tempo da periferia, fui fazer escola agrícola,
regime internato, a escola tinha 200 homens, e eu acho que 4 mulheres. As mulheres não dormiam na escola, e mais ou menos uns 20 homens também não, né, 20 alunos lá. Então estava lá, regime internato, 4 refeições por dia, tudo pago também pelo Estado, pelo contribuinte. E aí eu comecei a sacar que a minha vida estava no interior e eu podia alçar voos maiores, né, se eu continuasse estudando, né? E foi isso que aconteceu, né? Eu voltei para São Paulo, aí fui fazer o pré-vestibular e consegui entrar no Unicamp. E a escolha da Unicamp ela foi estratégica, né? Por quê? Porque a Unicamp me oferecia moradia, né? Alojamento, assistência médica, odontológica, bandejão, as aulas e as festas também, né? Então, naquela época assim, que eu entrei no Unicamp, nossa, você está estudando, tal, tá difícil para você. Gente, era o contrário. Com muito prazer eu saí de casa lá e vinha para Campinas, que eu já morava aqui e, sei lá, realizando um sonho, né? Um sonho do periférico, né? Então, ou seja, fazer Unicamp e, como diz o Mano Brown, aqui também, contrariando as estatísticas. Eu ia perguntar isso. Porque, X anos contrariando as estatísticas. Para não estudar. Tudo convergia para não fazer nada na vida ou, sei lá, terminar, como diz aí, nas coxas aí, o ensino médio, né? Porque naquela época era o colegial, né? Mas não, né? Então fiz algo diferente. Eu fui estudar porque achava interessante para crescer e principalmente contar uma outra história de vida também, né? E até falo para a galera que quando eu vou para a periferia, eu faço tudo que eles fazem também. Eu sei dirigir, se pilotar ônibus, posso pilotar ônibus, que mais? Posso mexer com o portão, como meu pai mexia também. Posso também, sei lá, assentar um tijolo ali. Então, ou seja, eu posso também fazer o trabalho informal. Então, essa é uma grande vantagem de você estudar, né? Eu posso fazer o que todo mundo faz dali, mas também eu tenho um diferencial que eu estudei, né? Então, isso é uma questão de sobrevivência também. Tem uma parte na música do Racionais que fala que a gente sai da favela, mas a favela não sai da gente. E se um dia a gente precisar voltar, a gente sobrevive, sem problema nenhum. Né? Só que a gente sempre quer crescer, sair de lá, mas ela nunca vai sair da gente. Né? Ô Adriano, deixa eu fazer uma pergunta. Que é assim, então é uma experiência autoral. Então tem esse eu do poema que tá falando, que é lá. É o cara mesmo contando possivelmente as coisas que ele tá vivendo, sentindo, ou enfim, criando naquele momento. E pra quem que ele tá falando? Então, até o Sobrevivendo no Inferno, ele estava falando para o público da periferia. E esse álbum meio que empurrou o Racionais MCs a falar para todo mundo, né? Porque a partir de então todo mundo começou a ouvir, né? Mas até esse álbum aqui, tanto que eu falei que é uma pregação, né? Então ele está falando para os caras da periferia. Pode acontecer por um acidente e um cara que não é da periferia ouvir, aí é outra história. Mas ele está falando para a periferia, entendeu? E era um outro contexto muito diferente do que está posto hoje, né? Tem uma música desse álbum que eu gosto muito, que chama Rapaz Comum, que é essa não é do Brown, essa é do Ed Rock. E ele começa falando: parece que alguém está me carregando perto do chão, parece um sonho, parece uma ilusão. E aí ele vai falando. E na verdade é um cara que tomou um tiro e está sendo carregado para ser socorrido, né? E aí ele fala, ele constrói toda a narrativa na figura desse cara, né? E ele vai falando do que passou na cabeça dele, que ele pode morrer, das pessoas olhando para ele, e da mãe dele, enfim. E que é um recurso assim muito... Tem uma amiga minha chamada Anselma Salles, e essa estou dando crédito porque não é uma análise minha, ela coloca isso como uma coisa muito machadiana, assim, aquela coisa do Machado de Assis, o morto que depois... Memórias póstumas. Que depois escreve, né, e se dirige. Então, isso está muito posto no Rapaz Comum, né? Eu tenho um texto com a Selma.
Deixa eu cortar. Sobre o rapaz comum, eu escrevi reflexão no momento da morte e fiz link com o Padre Vieira. Nossa, porque a gente tem na Unicamp os sermões do Padre Vieira específicos sobre a morte. E aí essa ideia, né? Ele tá no momento ali final refletindo sobre a vida. E o Padre Vieira fala muito disso, né? Que não adianta, que você tem que construir dentro da doutrina católica. Eu não sei, achei que podia ser um link, aí vai que, né? Desculpa, você tá falando que você tem um texto. Não, eu acho que é, com certeza é. E eu tenho um texto com a Selma, que saiu publicado numa revista que ela é em PDF online e está no site da Faculdade de Educação. Depois posso passar Passa o link, a gente põe tudo aí. Colocar. E é um texto que fala sobre o Racionais MCs e sobre o Sobrevivendo ao Inferno, né? E aí nesse texto ela discorre sobre isso, essa comparação com o Machado de Assis, né? Legal. Mas muito pertinente também o Padre Vieira. É porque tá na lista, né? Então a gente pode pensar numa questão de literatura comparada, de repente. A gente fica aqui, na verdade, tentando perguntar o que será. E aí eu queria te perguntar isso. Qual que é a importância disso aqui estar no vestibular? Tanto para quem se reconheça, porque é da periferia, quanto para quem não faz ideia. Porque a gente tá falando disso, né? Na década de 90, os branquinhos do shopping, como ele diz aqui, vão ouvir Racionais. Mas hoje tem um monte de gente que nunca ouviu falar. Então, qual a importância de estar no vestibular para esses dois lados? Então, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Assim, que eu me lembro, vou contar um episódio aqui só para quem está acompanhando ter uma ideia, né? Tem um episódio de um cara, eu nem vou citar o nome dele, mas eu não tenho autorização para isso, mas é um cara que era DJ de um grupo famoso aqui da região de Campinas, e ele foi abordado pela polícia, e isso lá nos anos 90. E aí a polícia abordou, eles desceram do carro para serem revistados, e o policial pergunta: o que você faz da vida? Qual que é a tua profissão? E aí ele fala assim: eu sou músico. Aí ele ficou bem olhando aquele cara de boné e tal, com aquelas roupas. Você é músico, você toca o quê? Ele falou assim: eu toco rap. Ele olhou pra cara dele e falou assim: e rap é música? Desde quando rap é música? Né? E essa história viralizou dentro do hip hop, porque assim, mostra muito bem como a gente era visto, né? Mas isso também aconteceu com samba, aconteceu com a capoeira, toda a manifestação afro-brasileira, no princípio, né, sofreu. Você podia ser preso por estar com um pandeiro, com um berimbau no começo do século, né, por vadiagem, coisas do gênero. E era assim com o hip hop. Quando juntava aquela galera com um box, né, aquele rádio que tinha toca-fita e que você colocava no chão para dançar em volta e cantar. Mini System. Isso, mas como um mini system, mas era um rádio mesmo com alça, assim, né? Que usava aqui. Que os caras usavam aqui. Tem um personagem no filme Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, que ele anda o filme todo com aquele rádio no ouvido, assim e tal. E é bem legal. Mas os caras se reuniam lá na estação São Bento, na Ática, sobre... enfim, variedades linguísticas, né? Sobre um monte de coisa. Dá pra fazer um monte de coisa. Lógico, a sua preferência é a sua preferência. Tem gente que vai preferir o Tom Jobim, ok. Aí é a sua preferência, seu gosto musical. Agora, o que você vai usar na sala de aula, eu posso não gostar do Tom Jobim, mas eu tenho que usar, né? O Chico Buarque, por que não usar? É legal que quando eu for dar aula, que os meus alunos conheçam, né? E por que não o Racionais MCs, né? Eu acho que eles estarem no vestibular é uma confirmação de algo que a gente sempre acreditou, mas que de certa forma a gente não imaginava que fosse possível acontecer. Eu queria te perguntar, para os dois, na verdade, os alunos, a gente fala muito sobre isso, né? Porque nessa edição, e isso reflete o álbum, todas as fotos, com essa referência religiosa, com a letrinha dourada, as pagininhas douradas da Bíblia, a cruz, e a própria estrutura do álbum. Então, Gênesis, que é a introdução, capítulo 4, versículo 3. Eu queria saber como vocês veem essa relação com a religião, o que isso tem a ver com a periferia, se é muito forte, se não é, por que isso justifica, na opinião de vocês, para esse álbum? Como que funciona isso? Eu acho que a religião está totalmente ligada a gente fala comunidade, né?
porque são pessoas sofredoras demais, então eles se apegam muito em Deus, né? Geralmente, a gente fala, a minha mãe evangélica, geralmente as mães dos bandidos são evangélicas e eles respeitam muito isso. Tem um trecho na música também que fala, admira os crentes, ele fala isso. Então eu acredito que está totalmente ligado, porque como é um povo muito sofredor, eles se apegam muito à religiosidade. Acredito que está totalmente ligado a essa questão de fé, de acreditar, de garra, de Deus. Acho que está muito ligado. Olha, tendo como eu sou cinquentenário praticamente, vou fazer 50 anos, né? Então, falando você de periferia, Mano Brown, né? Periferia e religião, ele viu essas formações e eu também vi, né? Assim, o mesmo olhar que ele também, né? Só mudou a religião, mas lá na década de 70 a periferia tinha predomínio católico e principalmente o que era marcante eram os terreiros de candomblé, né? Religião de origem afro, né? Ao longo do tempo, o que eu notei, né? Que os terreiros eles foram os terreiros foram diminuindo, né? O espaço deles também. Que mais? O povo, o católico também ele começou a encolher e, por outro lado, a expansão frenética dos católicos, né? Que, na linguagem do Mano Brown, os evangélicos, né? Os crentes, né? Os crentes que eles falam. Então, o crente é evangélico, né? Crente é só evangélico. Então, até tomar cuidado falar um pouquinho dos evangélicos, dos crentes também, mas na minha visão, por que a Igreja Católica ela definhou em termos de público e os evangélicos expandiram, né? Porque os evangélicos, eles, boa parte, né, eles vão bem na ferida, né? Olha, você está sofrendo, aqui eu tenho a cura, vamos seguir em Deus, né? Então eles são mais enfáticos, eles são mais enfáticos, né? Aí na periferia, como o povo, né, grande parte, né, sofre, né, e por vários motivos também, então se apega à religião, então o evangelismo, né, ele deu um boom, né, e a cada 10 casas uma é igreja, mas a cada 5 casas uma é um bar. Sim, na minha rua tinha 8 bar. Numa rua só. 8. Eu acho, se eu não me engano, que teve um discurso famoso, né, que o Mano Brown fez ano passado na campanha do Haddad, que ele falou isso, que a esquerda largou as periferias e que a igreja esteve sempre lá, né? Então, a minha questão é se é desde essa época, porque tem toda essa estética do álbum da igreja, enfim, né? Eu queria... Mustafa, levanta aí, mostra essa camisa atrás. Porque a Camila estava dizendo... Como é que você fala para os alunos, Camila? Do pente, É a gíria, né, que a gente usa. Geralmente eu quero agilizar as coisas, eu falo, ó, me traz, porque na hora que eu chegar você já fica no pente, já. Ela fala pros alunos aqui, e eles não entendem? Às vezes, não, mas agora já acostumaram. Já aprenderam. O que é um preto tipo A? Como vocês definem preto tipo A? Ele fala bastante. Bom, vamos lá. Para começar, porque é a definição de preto, e vou até tomar cuidado porque... e eu espero também passar, olha, pega gajar para falar, mas eu em nenhum momento eu estou sendo racista ou quero criar alguma polêmica racista também. De forma nenhuma, pelo menos. Mas o preto, por exemplo, eu cresci a todo momento, um tratando o outro de preto tipo A, Mano Brown também fala de preto, Primo Preto também, e inclusive Mano Brown, né? Ele citou assim há poucos dias que enquanto o preto quebrar a bola, o Santos viverá, né? Então, ou seja, era reverenciando assim os negros, né? Os pretos que jogou no Santos, né? Como o Juari, Serginho Chulapa também. E os Pelé é o único que eu sei. E claro, e o mod de todos que claro, que é o Pelé, né?
E eu até achei interessante que nesse momento o Santos está lançando a camisa 3, a camisa preta, em homenagem aos negros que jogaram no Santos, né? Os pretos também, né? Isso é agora, 2019. Isso, 2019, né? Mas vamos lá, né? Aí o termo preto também, né? Quando eu entrei no Unicamp, eu lembro que uma vez eu usei o termo preto e eu fui extremamente metralhado por algumas figuras do movimento negro, né? Dizendo que, olha, eu fui racista, porque eu estudei preto, e preto é cor, então tem que ser negro, mas eu falo assim, poxa, se você chega pro argentino, né? O argentino vai chamar você de, e é negro, então para ele negro é o preto, né? Ele fala negro, né? Pro Mano Brown é preto, então ele tanto que é preto tipo A, né? É a expressão então, que ele na usa. verdade, né, o jeito que você usa o termo preto ou até negro, isso também pode gerar racismo, né? Então não só a palavra em si, né? Mas como é que você usa a palavra, né? E eu fiquei assim porque na Unicamp eu usei o termo preto, mas eu não usei de uma forma racista, de jeito nenhum, né? Mas citei preto, fui extremamente metralhado no discurso, né? E até o acesso também, né? A gente pode até comentar isso, né? As cotas, as bolsas também, tá claro, tem os seus prós, tem os seus contras, e inclusive falar de preto tipo A, né? Que eu ainda estou esperando a definição aqui, que eu não esqueci. Como é que fica a história do preto tipo A? Por exemplo, né? Para o periférico, eu chegando na periferia, eu não sou preto, eu não sou negro, né? E o Dani Alves, que sofreu racismo, e sofre ainda também racismo, principalmente quando estava na Europa, né? Jamais Dani Alves é chamado de negro ou preto na periferia. Então é interessante a definição de negro, a definição de preto, né? Bom, vamos lá, mas você quer saber o que é o preto tipo A, né? Agora, o preto tipo A, de fato, no Mano Brown, é aquele cara que mora na periferia, ele trabalha ou estuda, mas se não trabalha, se não estuda, é que ele está fazendo o seu corre, né? O que é o seu corre? Ele está tentando, sei lá, pleitear uma vaga numa empresa, ele está lendo por fora alguma coisa para ele poder crescer culturalmente, se desenvolver, né? Ele não mexe com drogas, mas se ele mexe com drogas, ali, ele não provoca nenhum estudo na sociedade, né? Então esse é o preto tipo A, no meu entender, né? Ele deixa claro aqui essa questão do preto tipo A, e pelo que eu entendi, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas ele fala justamente em oposição a outras vidas, outras escolhas, por exemplo. Quando ele fala, se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal por menos de R$1, minha chance era pouca. Mas se eu fosse aquele moleque de touca que engatilha enfio cano dentro da sua boca, de quebrada, sem roupa, você e sua mina, 2 nem me viu, já sumiu na neblina. Mas não, permaneço vivo, prossigo a mística. 27 anos contrariando a estatística. Então, o preto tipo A não é o que se humilha no sinal, mas também não é o que vai pra bandidagem. Não sei, a impressão que me deu da minha leitura, e se eu estiver errada. É isso, também é desse contexto, né? Nesse contexto, ele estuda, ele faz seu corre. Não está envolvido com droga, porque ele fala do outro, né? Começou a andar com os branquinhos do shopping, e daí ele se veste bem. E agora, eu estava pensando também muito nisso antes de vir para cá, quando eu estava pensando sobre o que falar, né? Esse álbum, ele passou por 6 presidentes da República, né? Quando ele foi gravado, foi lançado, o presidente era o Itamar Franco. Então depois veio o Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, o Lula 2 vezes, a Dilma 2 vezes, o Michel Temer e agora o Bolsonaro atualmente, né? Então são 22 anos que ele foi lançado, né? E então é um clássico, porque 22 anos depois está no vestibular, ainda comentado, né? Mas é atual, né? Porque se a gente refletir o que eles estão abordando aqui, está tudo muito posto ainda. Infelizmente ainda. A vida melhorou, eu acredito, né? Mas esses problemas aí ainda existem, a gente ainda tem que lidar com eles. Eu estava falando com os alunos que no começo do capítulo 4, versículo 3, eles dão umas estatísticas, né? 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial, blá blá blá. E eu falei que a gente precisa atualizar essas estatísticas porque faz 22 anos. Por exemplo, um dado que diz que nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros.
Depois disso aqui, eu tive cotas, né? Mas eu tava dizendo isso hoje pros meus alunos. A gente tava na Assembleia, né, Tati? Quarta-feira, e foi lá a galera da Juventude Negra da Unicamp falar. E o número de negros nas universidades, com cotas, ainda é muito pequeno, mesmo assim, né? Então, assim, melhorou em relação aqui, por causa da política de cotas, que era uma coisa que aqui não tinha. Mas ainda assim, então, eu acho que tem uma questão também de atualizar essas estatísticas e de pensar 22 anos depois, o que piorou, o que melhorou, melhorou, então tá bom, é isso? Não é? Não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Faz sentido. Eu acho que, assim, o país mudou, mas segue atual ainda os debates que são feitos aí, né? Aí esse disco fala do consumo de drogas feito de uma forma abusiva e, por exemplo, com relação ao crack, crianças que vivem na rua e usam crack. Se a gente sair andando pelo centro das metrópoles, a gente vai presenciar isso, né? Fala da superlotação nas cadeias e da violência, um assunto também super atual. O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, né? E crescendo, continua sempre crescendo, né? E a maioria das soluções que são procuradas é no sentido de endurecer a legislação e de equipar mais a polícia. Ninguém fala de melhorar a educação, a cultura, a assistência social, a habitação. O discurso da segurança pública é sempre um discurso para encarcerar mais gente, né? Então esse é um tema atualíssimo, né? E que tem que ser discutido, né? Por uma perspectiva que eu acho que é bem interessante. O político ele tende a olhar para a pesquisa e dizer para as pessoas aquilo meio que elas esperam ouvir, né? E eu acho que um artista ele não tem tanto essa preocupação de soar legal. Eu acho que o Brown não imaginava, quando ele sentou para escrever, ele não imaginava que pudesse um dia ser pautado pelo vestibular da Unicamp, né? Ele pensou o seguinte: eu quero desabafar, eu quero fazer denúncia, e eu quero fazer crítica, e ele colocou isso no papel, e acho que foi bem recebido por isso, e as pessoas se identificavam muito com o que ele falava, né? Você vai num show do Racionais, parece um culto, né? Não é por acaso essa estética do álbum, as pessoas ficam paradas diante do palco, não é gente dançando, não tem gente, não é um comportamento, por exemplo, como um show de rock. A galera curtindo no sentido de dançar, balançar. Não, é muito diferente, as pessoas prestam atenção no que ele está falando e cantam junto. Mas com o Brown e com os Racionais ou no rap em geral? No rap dos anos 90 em geral. Eu acho que o rap hoje, tem muita gente fazendo rap que é uma outra linguagem, né? Se a gente pegar, eu estava falando do Criolo, por exemplo, e no Criolo, no disco dele tem de tudo, né? Misturado com rap. Então, aí destoa, eu acredito. Mas se você pegar qualquer grupo de rap dos anos 90, Facção Central, Realidade Cruel, Consciência Humana, o Sistema Negro, que é daqui de Campinas, o GOG, o MV Bill, e o próprio Racionais MCs, o Pavilhão 9, enfim, uma série de grupos dos anos 90, o comportamento é essa pegada. Porque era muito crítica social. Quando o Emicida surge, uma das principais críticas que ele vai ouvir era justamente essa: mas como assim, sua música não tem crítica? Sua música, cadê a crítica social na sua música? E ele vai se incomodando com isso, tanto é que se você pegar as últimas composições dele, ele começou a adicionar essa crítica social, né? E porque ele foi muito cobrado em relação a isso. É mais pop, né? Nesse sentido. Principalmente quando ele começou, né? Porque também ele vem de uma cultura que é a cultura do freestyle, que são as batalhas de MC, né? Que rola aqui, na verdade, batalha de rima rola aqui na praça. Isso, toda quinta-noite. Ontem eu tava escutando eles gritando terceiro, que eu não sei o que significa. Terceiro, eu só escuto daqui. Gente, eu voltei aqui porque, como vocês viram, os meus convidados, assim como eu, falam pra Camões. Então a gente vai fazer uma pausa neste vídeo pra fazer a parte 3 e você volte pra ver. Não suma! Deixa aí nos comentários os seus comentários e vem ver a parte 3 daqui a pouquinho, tá bom?